E aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente vai desmistificar os arrays. Então, vem comigo! Mas antes, aquela palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu tô patrocinando mais um vídeo porque eu tenho uma parceria comigo mesma de longa data. Então, se inscreve aí no canal enquanto eu faço uma dança. Se inscreve no canal pra ficar legal. 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 É isso, bora pro vídeo. Antes da gente começar a ver os arrays e o que dá pra gente fazer com arrays, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é array. Array nada mais é do que uma estrutura de dados para você armazenar dados, como se ele fosse uma caixinha e cada caixinha tem um valor e cada valor tem um endereço, que a gente chama de índice. Então o endereço começa do 0 e vai 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, no básico, assim, array é isso, e array é uma estrutura de dados que, até onde eu sei, é utilizado em todas as linguagens de programação, é um conceito básico de algoritmo, você entender o que é um array, como é que trabalha com ele. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que a gente utiliza array dentro do JavaScript. Então, eu tô aqui na documentação oficial do JavaScript, até onde eu sei, me corrijam aí se eu estiver errada, mas a Mozilla é quem mantém a documentação do JavaScript. E um fato curioso, vocês sabiam que a Mozilla teve que cancelar um contrato milionário que eles tinham com a Google para manter o mecanismo de pesquisa padrão do Firefox como o Google? Quer dizer, o Google pagava para as empresas deixar o Google como padrão. Então teve uns rolês de monopólio lá. Enfim, tô desviando aqui do foco. Então vamos ver os comandos básicos de um array dentro do JavaScript. A gente tem esse método push, que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o item ou o que você colocar ali e vai adicionar ao final daquele array. Então aqui é legal, ó, aqui na documentação tem um teste aqui, eu posso alterar isso aqui. Então se eu quiser colocar alguma coisa aqui, vou fazer padrãozinho. Tipo, eu gosto de Sonic e rodar, ele adiciona pra mim e ele funciona. E aí vocês percebem aqui, ó, que eu adicionei aqui, só que aí, quando esse comando aqui push rodou, ele adicionou ao final. Então se eu mudar isso aqui pra eu gosto muito de Sonic, ele vai adicionar ao final também. Então é bem legal essa doc aqui para vocês irem testando, porque alguns comandos de array é um pouco confuso, né? É legal a gente ir vendo funcionar, porque aí entra na cachola. E aqui, ó, ele adicionou o resultado desse comando numa variável chamada count. E quando ele mostrou esse count, ele retornou o número total de itens. No caso aqui, ele retornou 5 porque eu adicionei mais um item aqui, ó. Pera aí. 1, 2, 3, 4. Será que ele começa do 0? Porque que ele adicionou? 1, 2, 3, 4. Tá certo, eu tô viajando. Ai, não, esquece, gente. Viagem minha. Ele tá dando 4 porque aqui em cima adicionou 1, né? E agora tá dando 5. Por quê? Porque agora aqui em cima tem 4 e adiciona mais 1, dá 5. Desculpa, eu fiquei confusa aqui. Mas esse é o comando, basicamente. Ele é bem simples. Você tem um array, você quer adicionar mais itens nesse array, você dá um push. Então vamos para o nosso próximo item. O próximo comando ele também é bem básico, ele se chama pop. E ele vai fazer o inverso do comando que a gente viu. Se no outro a gente adicionava um item, que vai remover um item. E o interessante é o que ele retorna. No outro, ele retornava a contagem total dos itens. Nesse aqui, ele retorna o item que foi removido. Então, ele dá um pop aqui e o último item é tomato, tomate. Então, ele retorna aqui, removeu o tomate. Então, se eu colocar
Aqui é o Shadow, cara. Ele retorna pra mim é o Shadow, cara. Por quê? Porque ele removeu esse item. E aí o resultado final não tem é o Shadow, cara. Infelizmente. O nosso próximo comandinho, bem simples também, é o concat. O que ele vai fazer é pegar um array, pegar outro array, juntar os dois array e concatenar. Concatenar é um termo comum que a gente utiliza para juntar duas coisas. Então é isso que esse comandinho vai fazer. Cria o primeiro array e o segundo array. Ele pega o primeiro array e chama esse método concat do segundo array. Então ele vai pegar esse array e vai somar esse outro aqui. Depois do C vai vir o D e o E e o F. Se eu fizesse o contrário, tipo assim, pegasse ao invés de chamar array 1, chamasse array 2, seria D, E, F, A, B, C. Então é importante se atentar nisso aqui. E o resultado desse comando gera um novo array, que é o array completo. Então você não altera esses arrays aqui que já existem, você tá criando um novo que tá juntando os dois. Isso é bem legal. Vamos rodar aqui para ver como que ele fica. Então deixa eu adicionar mais uns itens aqui porque eu quero. Eu acho legal adicionar itens. Primeiro anel, e aqui eu vou colocar segundo anel. Ixi, essa história de anel aí é porque eu gosto de Sonic, gente. Eu gosto de Sonic e me deixa ser feliz. Primeiro anel, segundo anel. Se eu fizer o contrário, inverter, ele já fez o inverso. Ele chamou o segundo anel primeiro e o primeiro anel depois. Enfim, é isso desse comando concat. Bora pro próximo. Outro comando bem básico é o includes. Ele vai verificar se dentro de um array que você passou, existe aquele valor. O que isso significa? Esse comando aqui está dizendo, nesse array aqui, existe o valor 2? Esse valor 2 está inserido nesse array aqui? Se sim, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. É um jeito interessante aí de você validar dados de um array. Então, se eu colocar aqui 4... Não, eu não rodei, né? Peraí. Vou rodar aqui. Ele deu true no primeiro. Se eu colocar 4, ele vai dar false. Porque não existe valor 4 dentro deste array. Também se eu remover o 2 daqui e rodar, ele também dá false, porque ele vai identificar que não existe valor. Também funciona para texto. Eu quero colocar aqui o Sonic anda pelado. Eu vou ver se existe esse texto aqui. Se o Sonic anda pelado. Sim, o Sonic anda pelado. É esse o comando, funciona. Ele vai verificar o valor inteiro. Tipo assim, ele vai ver se essa string inteira aqui é o valor que você está procurando. Porque, por exemplo, aqui ele perguntou se existe esse animal et. Existe nessa string, só que ele identificou como false, que não existe nenhum elemento et. Se eu colocar aqui et, aí ele vai dar true. Se eu removo, dá false. E é isso, bora pro próximo comando. Outro comandinho bem básico, mas que é legal também, é o join, que não tem a ver com banco de dados. Tem a ver com você pegar um array e você juntar tudo. Então aqui o comando join, ele retorna para você uma grande string. Se você não passa nada, ele vai colocar vírgula como um separador. Pode colocar separador nenhum, se você quiser transformar todos os elementos em uma palavra só. Ou você pode colocar um tracinho ou alguma coisa assim. Então aqui, ó, vou fazer um testezinho de Sonic é muito legal. Ó, e aí ele fez aqui, ó. Sonic é muito legal. E aqui, se eu quiser, eu posso colocar nesse aqui, por exemplo, um espaço. Que aí ele vai separar por espaço pra mim. Fica bem bonitinho. Então, bora pro próximo comando. O outro comandinho básico é o keys, que ele vai retornar pra gente o índice de cada elemento, né? Então, se eu rodar aqui, ó, ele gera pra mim 0, 1, 2. E aí, se eu pego aqui e coloco mais itens, tipo o Shadow é estiloso,
Ele aparece mais um item. E lembrando o que eu falei lá no começo do vídeo, o índice do array começa de 0. Por que começa de 0? Sinceramente, eu não sei. Alguém decidiu que seria em 0 e a gente utiliza array iniciando no índice 0 até hoje. Talvez tinha alguma explicação na época, algum motivo? Talvez, mas eu não faço ideia. Então, bora para o nosso próximo comandinho. Esse comandinho aqui, ele é muito bacana, que é o for each. Vocês viram no comando anterior que ele usa um for, né? E esse carinha aqui, ele é um for, só que é um for simplificado. Então, é uma linha de comando só e ele é basicamente um for. Então, o que ele tá falando aqui? Tem um array que eu criei e eu tô chamando o comando for each. O comando for each, ele espera uma arrow function, que é basicamente uma função sem nome. E o que ela tá fazendo aqui? Para cada elemento, ou seja, pro elemento A, pro elemento B, pro elemento C, todos os elementos, ela vai percorrer todos, por isso o nome for each, para cada um, e vai executar alguma coisa. Então, ele está executando um console log, isso significa que ele vai mostrar todos os itens. E se eu colocar mais itens aqui, de que o Tails é o melhor personagem do Sonic 3, porque ele voa, aparece aqui, ó, Tails é o melhor personagem do Sonic 3. Lembrando que eu estou falando do jogo, tá? Não estou falando do filme. Então essa aqui é uma forma muito simples de você percorrer todos os itens do seu array em uma linha só. Então bora pro nosso próximo comandinho. Este outro comando aqui vocês vão ver pra caramba em qualquer código JavaScript que você vê por aí. Ele é basicamente a mesma coisa do for each, a diferença é que ele gera um novo array. O que isso significa? Então aqui eu criei um array de números, eu tô dando um map nele. E ele faz a mesma coisa que o outro, ele recebe a mesma coisa, ele recebe uma arrow function. A diferença é que aqui eu estou fazendo algo com esse elemento, eu estou alterando o valor. Esse x aqui é referente a cada item desse. Então esse x vai ser 1, vai ser 4, vai ser 9, vai ser 16. E aí o que ele faz com esse resultado aqui dessa alteração de multiplicar por 2? Ele atribui a um novo array, que aqui ele chamou de map. Então, quando você dá um console, ele fez a multiplicação de cada elemento do meu array. Se eu colocar, sei lá, 32, ele vai fazer a multiplicação por 2 desse elemento aqui. É muito importante vocês saberem que o map, a diferença do map e do for each. O map vai sempre criar um array novo. O for each, ele só vai fazer alguma coisa para cada item e é isso. Ele não cria um array novo. Então, bora pro próximo comando. Agora as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente vai ver o comando filter, que ele é utilizado pra caramba e é um pouquinho confuso, então é muito importante a gente saber como que esse carinha aqui funciona. Então, bora lá. Algumas coisas pra gente falar sobre esse filter. Primeiro, aqui tá falando que ele cria uma instância shallow copy. Eu dei uma olhada aqui, eu entrei nisso aqui, o que é shallow copy. Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, me corrijam se eu estiver falando bobagem. Que ele, basicamente, ele cria uma referência de um endereço. Então, para quem estudou aí estrutura de dados, viu o negócio de ponteiro e referência de dados. Então, existe o valor físico no seu HD e existe o endereço de memória dele. Então, pelo que eu entendi aqui, ele é uma referência que aponta para o mesmo valor. Então, não é o objeto, é uma referência para ele. Enfim, eu não entendo muito disso aqui. Se vocês aí que são mais experientes puder acrescentar nos comentários sobre shallow copy e shallow e referência de objeto, iria ajudar bastante aí, até eu também gostaria de aprender. Então vamos para o comando, que é o que interessa aqui para nossa aula de array. Então, o comandinho filter, você cria um array normal, e aí você chama esse comando filter, que também recebe uma arrow function. Essa arrow function recebe um parâmetro, que esse parâmetro vai ser cada valor desse aqui,
E aqui ele recebe uma condição. Essa condição diz que as letras, o total de caracteres, tem que ser maior do que 6. Esse length aqui, ele vai pegar esse elemento e vai contar quantos caracteres ele tem. Ele vai retornar apenas as palavras que tiver mais que 6 caracteres. E aí, como resultado, ele vai retornar esse aqui, que tem mais de 6 caracteres, esse aqui e esse aqui. Por que não retornou esse? Porque esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o filter, ele vai remover, entre aspas, porque ele não está alterando esse arreio, ele está criando um novo arreio, que é um shallow pop, dessa condição. Então é meio que um filtro mesmo, quando a gente tá navegando em qualquer plataforma e a gente quer, sei lá, filtrar os filmes por infantil. Ele vai mostrar só os infantis, mas não quer dizer que ele removeu os infantis. Então vamos ver aqui, ó. Olha só que bacana. Então eu vou colocar mais um aqui, ó. Vamos colocar mais um. Eu estou sem criatividade para pensar em coisas de Sonic, então eu vou colocar aqui... O Sonic é muito rápido. E aí ele vai aparecer, por quê? Essa palavra aqui tem mais do que 6 caracteres. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou meio confuso, deixa aí nos comentários. Então vamos para o próximo comandinho, porque esse aqui é basicamente isso. Outro comandinho bem interessante é o find. Então ele é bem descritivo, ele vai percorrer o seu arreio daqui, do começo ao final, e ele vai procurar por um elemento. A condição é elemento maior do que 10. Aí assim que ele encontrar um elemento que for maior do que 10, ele vai pegar esse elemento e vai parar. Ele está procurando por um elemento maior do que 10. O primeiro é 12. 12, ele achou aqui, ó, colocou em found e encerrou. Ele só faz isso, achou o primeiro ali e acabou. Lembrando que ele percorre sempre daqui para cá. Se eu colocar esse 12... aqui no final e rodar, ele já não vai achar mais o 12. Ele achou 130, porque 130 é maior do que 10. Então ele vai percorrer daqui pra cá. Encontrou, acabou. Esse comandinho é bem simples também, bem semelhante com os outros. A diferença é que ele encontra o valor, guardou o valor e encerrou. Então é isso, bora pro próximo comandinho. Eu duvido você descobrir o que esse outro comando faz. Duvido, que é difícil demais, nossa. Ele faz a mesma coisa que o outro, só que ao invés de começar do começo, ele começa do final. Então aqui ele tá procurando um valor que seja, um elemento que seja maior do que 45. E o primeiro que ele encontra é esse aqui. Se eu colocar aqui, ó, 199, ele não vai achar. Por quê? Porque ele tá percorrendo daqui. Só que se eu colocar esse aqui, 46... ele já acha essa aqui. Então, bem simplesinho, bem básico. Bora pro próximo já. Vamos para esse comandinho aqui, que é o fill. Ele vai preencher o seu array com alguma coisa. Então, presta atenção, porque esse aqui pode dar um nó na cabeça, que ele é um pouquinho diferente. Você começa com um array normal, e aí você chama o valor fill. E o que significa cada um desses valores aqui? Vou começar aqui de baixo, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se eu só coloco um valor, ele vai preencher esse valor para todos os meus itens. Se eu coloco 1, significa de onde ele deve começar a preencher. Então, depois do primeiro item, então pula 1, preenche tudo com 5. Deixa eu rodar isso aqui para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, 666. Então, se aqui eu mudar para, sei lá, 3, ele muda tudo para 3. Só que aqui, se eu mudo para 8, ele muda depois do primeiro item para 8. E aqui tá 1, porque o valor aqui começa com 1. Se eu colocar que o valor começa com 0, vou rodar aqui, ele aqui vai começar com 0, porque isso significa primeiro item vai pular e vai começar depois do primeiro item. E aí o de cima, entre o segundo item e o quarto item, mude tudo para 0. E aqui se eu mudar isso para 999, fica mais claro aqui, ó. Então ele mudou a partir do segundo, então conta 1, 2, aí muda. E o quarto, 1, 2, 3, 4. Então esse 4 aqui não entra. Só o que tiver
entre o segundo e o quarto item. A gente pode mudar isso aqui também. Para ficar mais claro, eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar que ele começa do 1. Pulou o primeiro item, a partir daí começou a contar 1, 2, 3, 4 e o 5 não entrou. Se eu mudo esse 4 para 5, ele vai até o 5. Aqui tá, esse último não entrou porque que eu comecei do 0. Então, se eu apago esse 0, ó, ele já contou. E lembrando que ele tá alterando o array final. Então, se eu der um console aqui, console.log, nesse array, depois de todos esses comandos aqui, o valor final dele foi alterado. Tô alterando esse array aqui. Então, vamos para o próximo comandinho. Espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho confuso. Se vocês ficarem com dúvida, comenta aí embaixo que eu tento ajudar vocês. Bora pro próximo, porque já tá chegando ao final. Bom, e o nosso último comandinho é o slice, que ele vai fazer um corte certo no nosso array. Como que ele funciona aqui, né? Você tem um array padrão, e aí se eu dou slice 2, ele vai cortar tudo que tiver depois desse 2. Então aqui no exemplo, ó, tem o camel, o duck e o elephant. E aí tudo que tava entre os segundos itens aqui, ele arrancou fora. Você conta 1, 2, então sai fora nesse aqui. Aí aqui já é um range. Depois do 2, então esse aqui ele arranca fora. 1, 2, arrancou fora. Até o 4. 1, 2, 3, 4. Aí ele mantém, porque tudo que tiver pra cá ele arrancou fora. Aí aqui esse outro, do 1 até o 5. Então quer dizer que ele vai arrancar esse aqui. Arrancou o primeiro item. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele manteve até o 5. Se eu botasse aqui até o 3, vamos rodar isso aqui. É o terceiro. Ele tirou o duck e o elephant, porque aqui era até o 5, né? Isso mesmo. Então aqui é até o 4. Deixa eu botar mais um aqui, ó. Copiar esse carinha aqui. Colocar aqui até o 3. Então tem o do 2, o do 2, 4, o do 1, 3. Tem como eu comentar isso aqui fácil? Vamos comentar isso aqui. Pará. Então esse aqui, que tira os primeiros 2 itens, é esse aqui. Esse segundo, que tira os 2 primeiros itens e mantenha tudo que passar do 4, tá aqui também. E aqui também tem como a gente colocar valores negativos. E o que isso significa? Ele vai iniciar a contagem do último item para trás. E a partir do momento que ele fez a contagem, ele vai manter desse valor que ele chegou para a direita e não para a esquerda. No valor normal, conta 1, 2, arranca fora e mantém tudo que tiver para a direita. Se você coloca o negativo, ele vai contar 1, 2 a partir de trás e vai manter tudo que tiver na direita. Ele vai apagar tudo isso aqui. Por isso que aqui, ó, deixa eu comentar isso aqui. Deixar só esse daqui, ó, do menos 2. Por isso que o menos 2, ele dá só o duck e o elephant. Se eu tiver mais um item aqui, ó, o shadow é da hora, ele vai manter só esses 2. Se eu colocar menos 3, ele vai manter os 3 últimos itens. Deixa eu voltar aqui. É mais fácil recarregar isso aqui. Tem como a gente ter o segundo item. Então, ele vai 1, 2, cortou fora. E aqui o menos 1. Significa que ele vai tirar o último item. E aí você vai ficar só com camel e duck. Ele tirou daqui, tirou só o último item pra lá. Então, se eu tivesse mais coisas aqui, ele iria cortar. E teve o início aqui. Então, basicamente, eu iniciei, ponto de start é daqui pra cá. O ponto de final foi daqui pra cá, porque utilizou valores negativos. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre arrays. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessas dicas, se vocês já sabiam desses métodos.
E espero ter ajudado um pouco aí vocês, né? Vocês viram que eu me embananei ali um pouquinho na parte da interpretação, porque não é tão simples assim de entender, a gente confunde um pouco a cabeça. Mas eu espero que você tenha gostado, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha para quem tá precisando aprender um pouco mais sobre a Rei. Eu vejo vocês na próxima e falou!